Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente da FAITEC, engenheiro Wagner Victor, ex-presidente da SEDAI, que deixou a presidência da SEDAI na semana passada, e contando com a participação do jornalista Aurélio Gimenez, do jornal O Dia. Victor, ainda em relação à SEDAI, que tipo de avanço, que tipo de garantia você poderia dar em relação à situação das praias, da Baía de Guanabara, naquele trecho ali da Marina da Glória, onde nós teremos várias competições em relação a 2016, nas Olimpíadas de 16, houve avanço ali, questão do Rio Carioca, quer dizer, qual é a perspectiva de uma solução razoável para garantir a realização das competições naquele trecho da Baía de Guanabara? Complementando a Lagoa, a própria Lagoa Rodrigues vai ter provas de remo na Lagoa também. Sim. Né? Então, começando pela Lagoa, Gimenez, a Lagoa é um dos grandes resultados que nós tivemos. A Lagoa está despoluída já. A Lagoa já está nos padrões internacionais. Se o evento de remo tivesse hoje, a Lagoa já estava liberada, está liberada há mais de 4 anos. Nós fechamos o cinturão de coleta e botamos 8 elevatórios. Então a Lagoa já está liberada há 3, 4 anos. Da mesma maneira, nas raias onde vão ter as competições, em função, exatamente, nas raias onde tem a competição, as medições feitas pelo INEA mostram que nos últimos 3 anos, nos pontos, já estão liberados nos padrões internacionais. Há um problema ainda, que é a saída da Marina da Glória, de onde os barcos saem. A obra da Marina da Glória já iniciou e termina esse ano. Então, muito tempo antes da Olimpíada, a Marina estará pronta do ponto de vista daquele lançamento, que é o Rio, vai ser feita uma coleta desde o Santos Dumont até ali a Rua do Russell, mas no local das Olimpíadas, a água já está em qualidade. O que se reclama muito, e eu falo muito com o pessoal Grael, o Lás Grael, é a questão do lixo sobrenadante. O lixo é um desafio. O pessoal reclama daqueles televisão boiando, sofá. Isso não é da SEDAI. Acho que esse é um desafio que o Rio de Janeiro vai ter. As diversas prefeituras, o Estado está botando as ecobarreiras para segurar, porque, do ponto de vista da qualidade da água, ela já está nos padrões, nos locais que vão ser feitos os eventos. O problema é a questão do lixo. Eu não tenho a mínima dúvida. Está aí o exemplo do ano passado, teve evento teste e ninguém saiu doente. Ninguém saiu, falaram todo, vieram o pessoal lá de fora, todo mundo fez ensaio, todos os ensaios deram normal. Só que não aparece. Se alguém tivesse com ensaio ruim, tinha mostrado, e não mostrou. Não teve, todos os ensaios feitos pelas competições internacionais deram nos padrões. Agora, ainda tem melhoria e a obra da Marina da Glória acaba esse ano, já está andando. Que tipo de evolução positiva teve a despoluição das lagoas da bacia de Jacarepaguá, na região da Barra? Ali foram implantadas 20 elevatórias, foi colocado o emissário submarino da Barra em funcionamento, que não operava, a estação de tratamento da Barra, e hoje a gente tem da ordem de 1.800 litros, 1.600 litros tirados por dia da lagoa, por segundo. Isso quer dizer o quê? Quase um Maracanãzinho a menos de esgoto que lança. Para dar um exemplo, o nível de cobertura da Barra, quando nós entramos, era 0, hoje está 80%. O nível de cobertura do Recreio, quando nós entramos, nível de cobertura que de tratamento final, tratamento final pelo sistema formal, sim, era 0, deixamos 80. A meta era chegar a 60 e em 2018 já está 80. Recreio já está 70. E Jacarepaguá da ordem de 55. Então, todas aquelas perspectivas com a Prefeitura de chegar em 2018, que é chamada AP4, já foi superada em muito. Por isso que tinha alguns caras querendo privatizar a P4, algumas pessoas falam, não tem porquê. Nossa cobertura é muito maior do que qualquer setor privado. Privatizar com transferir para a Prefeitura, a gestão mas hoje é um programa. Não, mas não vai ser, eu acho que o Pezão falou recentemente, ele quer fazer parceria por usos privados até para poder estender melhor mais as obras de saneamento. Mas na Baixada para a Baixada, né? Na Baixada, e tem que fazer mesmo. Está certo, porque na realidade na Baixada a SEDAI sequer cobra o esgoto. Há um potencial e é uma estratégia correta fazer isso no modelo parecido na Zona Oeste do Rio de Janeiro pela Prefeitura, Pela Prefeitura. Está dando certo, sim, não aumenta o custo, a tarifa para o morador, para o consumidor? Não, o Gimenez não aumenta a tarifa, não tem aumentado a tarifa. Óbvio que quem fiscaliza a cobertura técnica da coleta é a Prefeitura, mas é um modelo acertado, um modelo que pode ser aperfeiçoado em algumas questões, mas a tendência de um modelo, inclusive que foi copiado para os outros estados. Eu acho que as parcerias que envolvam a questão do esgoto, a SEDAI ficando com a água, e o Pezão tem falado muito isso, a SEDAI ficando com a água, falava desde a época que eu estava lá, e a iniciativa privada desenvolvendo esgoto para a Baixada, para aquela região leste da Bahia, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, é bastante positivo. Eu acho que não pode ser avesso ao capital privado, desde que o capital seja
sinérgico. Seja uma parceria. O que você pode dizer de avanços no interior, Victor? Quais foram as áreas assim em que a SEDAI conseguiu mostrar, durante a sua gestão, avanços mais significativos no interior do estado? Por exemplo, pega um município como Tanguá, triplicamos a produção de água. Um município como Macaé, produzimos 300 litros por segundo, deixamos com quase 700, mais do que duplicamos. Município como Rio das Ostras, mesmo com a seca que teve, penalização mananciais locais, nosso sistema saiu de 180 litros por segundo para 520 litros por segundo. Mesmo quando seca, está 450 litros por segundo. Então, os grandes municípios do interior que tinham problema, os sistemas foram ampliados. Eu estive inaugurando com Cabral, com Pezão. É óbvio que tem alguns municípios que chegam, por exemplo, Rio das Ostras aumentou de 180 para 520. Só que chega um momento do verão que a população multiplica por 4, 5 num período curto de tempo, Cabo junto Frio, com calor e não chove. Cabo Frio não é a SEDAI, São Pedro, né? E crescem. Agora, nós viremos agora o Réveillon, um exemplo aqui, o Réveillon você pega, você coloca 4, 5 milhões de pessoas naquela região e não faltou água. Chapéu Mangueira, não faltou água, no Babilônia não faltou água no entorno. Então, a nossa operação, óbvio que há avanços, e esses avanços têm que ser feitos, e o UBRIA vai tocar, não há mínima dúvida. Agora, esses problemas que eram históricos, eles foram resolvidos, e não há mínima dúvida que à medida que você resolve, muitos que não tinham esperança começam a gerar novas demandas, que é natural. Gostaria de retomar um pouco em cima desse assunto, mas retomar a pergunta inicial, até no nosso bate-papo inicial, a questão da crise hídrica no país. Não está chovendo muito menos, a tendência é provocar chuva. Isso tem aumentado o custo da energia elétrica, né? São obrigados a termoelétricas, isso aumenta o custo da energia elétrica, mas pode haver falta d'água. Vamos dizer, a gente vê a vazão do Rio Paraíba tem diminuído bastante. Não, olha só, assim, primeiro, deixar muito claro, e o Pezão... E a briga entre os estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O Pezão foi muito inteligente, muito competente, até porque na crise tentaram lançar aquela famosa briga para ficar o bate-boca. E até era um momento político também, né? E alguns usam, quem faz política, a famosa manobra diversionista, chamar a atenção. O Pezão não caiu nisso, até porque tem um gestor dos recursos hídricos, que é a Agência Nacional de Água. A Agência Nacional de Águas, em todas as reuniões que fizeram, e por isso que a gente sempre afirmou que não havia racionamento, risco de racionamento, o sistema que equilibra, ou seja, Paraíba, basicamente são 4 reservatórios. 3 em São Paulo e um no Rio de Janeiro, um pequeno ali na região de Resende, que é o Funil, mas não é a grande contribuinte. O principal sistema, que é o Paraibuna, o pessoal fala, mas está com 2, 3% de reserva, mas tem quase 50% de volume morto, que o próprio Agência Nacional de Águas fala que pode utilizar sem fazer obras, está na própria nota dela. Então, óbvio que usar água de maneira racional, por isso que a gente lançou uma campanha de uso racional de água, com esbanja de maneira, as pessoas utilizarem água de maneira racional é uma prática. Agora, só não temos crise porque fizemos investimento desde o governo Cabral, fizemos o dever de casa, e se tivéssemos aqui, Gimenez, a paulada não era que nem outros estados não, que o pessoal fica botando culpa em São Pedro, aqui era paulada no lombo. Então a gente fez... E graças a Deus está indo muito bem e espero que vai continuar muito bem, até porque está muito competente. Eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o presidente da FAITEC e ex-presidente da SEDAI, engenheiro Wagner Victor. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o presidente da FAITEC, engenheiro Wagner Victor. Victor, vamos falar um pouco da FAITEC. Você assumiu essa semana a FAITEC, que é uma instituição importante do governo do Estado, uma instituição que tem como objetivo principal ministrar cursos de formação técnica, Estado afora, com bastante responsabilidade na formação dos jovens desse Estado. Eu queria que você fizesse um quadro do que você encontrou na FAITEC e o que você pretende fazer, quais são os seus planos. Você, quando chega numa instituição, a exemplo do que fez na SEDAI, chega mudando com planos bastante ambiciosos. Quais são esses planos para a FAITEC? Olha, Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui um grande admirador da FAITEC. Se me perguntassem, quando eu fui assumir a SEDAI, quando eu saí da Secretaria de Energia, que foi 8 anos, você quer ir para a SEDAI ou para a FAITEC? Eu ia optar pela FAITEC. Eu sempre fui apaixonado pelo ensino. Meu último livro foi voltado ao ensino, Cartas a um Jovem Engenheiro. Montei unidades de ensino. Eu fui
Participei da concepção, eu fui o criador da UESO com o professor Vanderlei, participei da criação da unidade da FATEC em Paracambi, que foi ainda com o André Ciliano e o professor Vanderlei também, que era o CETEP Paracambi. Implantei o LENEP lá em Macaé, com a Universidade do Norte Fluminense. Fui diretor da Estácio durante 5 anos, sempre gostei da área do ensino. E a FATEC tem um corpo funcional fantástico, professores excelentes, mais de 130 cursos. Foi muito bem administrado pelo ex-presidente, virou deputado Celso Pancera, fez um belo trabalho. Os indicadores de crescimento de matrícula são muito positivos. Eu tenho um desafio agora à frente, trabalhar junto com o Tutuca. O Tutuca é um secretário de Ciência e Tecnologia, um garoto jovem, competente, segundo mandato, analista de sistema, que conhece bem, e definiu as diretrizes. Quais são as diretrizes? A diretriz básica se chama melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Tudo que foi bom, trabalhar para melhorar. E tudo que a gente tiver que corrigir por necessidade orçamentária, e há necessidade orçamentária hoje, o governo tem que fazer alguns cortes. Aí vamos ter que adaptar por necessidade orçamentária. Então esse é o trabalho que vai ser feito, a gente quer elevar o nome da FATEC, queremos trabalhar cada vez mais com os professores. Tem cursos fantásticos, estamos com ideias boas, estamos botando o nosso vice-presidente acadêmico, é um profissional de carreira da casa, vamos fortalecer a instituição, vai crescer. Do ponto de vista da oferta de cursos, quer dizer, você pode adiantar alguma novidade? Vocês vão entrar em algumas áreas não, que não tinham cursos, enfim, o que você pode dizer para a gente de inovação em relação, digamos, a novos cursos? Não, duas novidades. Boa. Primeiro que nós agora, no dia que entramos, lançamos 90 mil vagas gratuitas, inclusive quem quiser estar assistindo, www.faetec.rj.gov.br até o dia 25. Ele está de graça, são cursos de centenas de unidades, mais de 130 cursos. Agora nós temos assuntos novos que nós vamos estar lançando, que já até o Tutuca tinha iniciado. Um é o Cordon Bleu, uma parceria com aquela escola de gastronomia da França, e a gente vai estar trabalhando isso para implementar. A FATEC tem uma parceria importante. Outra também que já colocamos, que é uma escola técnica, um CVT, voltado para a questão da indústria do carnaval, lá dentro da cidade do samba. E são projetos novos, tem muita coisa, Ricardo. Você sabe que eu gosto, de alguma maneira, sempre na linha técnica. E um detalhe, eu sou o primeiro engenheiro presidente da FATEC. É isso que eu ia perguntar, vindo de um ramo da engenharia, até uma especialidade técnica, pode ter uma tendência a incentivar mais ainda? E antes de ser engenheiro, eu fui técnico, eu sou técnico de segundo grau, formado pela Cefet. Que é o que falta hoje, falta muito técnico, né? Que o aluno, né, ele faz lá o segundo grau, o ensino hoje chamado ensino médio, já vai direto para a faculdade. E as indústrias sentem falta daquele profissional técnico, né, que faz a parte intermediária. Hoje, Mendes, você está coberto de razão. Um dos pontos que o Pezão tem colocado muito para mim, para o Tutuca, e para o Neto, que é o novo secretário de Educação, é buscar a integração. Aproximar a FATEC, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a educação. Não pode ter disputa. Havia uma demanda da FATEC para a Secretaria de Educação, não vai. A FATEC vai ficar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas esse desafio que nós estamos cumprindo é um desafio também de integrar. Então, estamos com o Neto aí aproximando, vai ser lua de mel total, trabalhar junto, produzir, porque não dá para pensar educação segmentada. A educação tem que pensar de maneira complementar. Em alguns momentos você consegue fazer a formação integrada, mas eu acho Por exemplo, que tipo de contribuição a FATEC pode dar? Teve aqui recentemente, já há algum tempo, uns 2, 3 meses, o prefeito de Itaboraí. E eu perguntei a ele sobre a utilização da mão de obra de Itaboraí no Comperj. Que tipo de atuação teria a prefeitura para preparar o morador de Itaboraí para as vagas que serão criadas no Comperj? Ele falou assim, nós estamos lutando, enfim, não tinha nada absolutamente concreto. Quer dizer, que tipo de contribuição a FATEC pode dar numa situação como essa para aquela região do entorno do Comperj fornecer mão de obra para essa planta da Petrobras, que é uma das mais importantes do Brasil? Senão, na verdade, vai se ter ali a empresa e vai se importar mão de obra de São Paulo, de outras regiões do Brasil. Quer dizer, como a FATEC pode intervir nesse processo, garantindo a ocupação dos moradores da região? Você sabe que esse tema eu conheço bem, porque eu coordenei a atração do Comperj, quando era o secretário de Energia, e botei o Comperj, a pedra fundamental é lá, a pedra fundamental é a foto do meu filho, o dia que a gente tirar, botei lá com o presidente Lula. Particularmente, eu acho que
que você tem que fazer são as vocações para o local, para que você não faça migração populacional e gere desequilíbrio. Muitas vezes não faz, por isso talvez a participação, da aproximação com as vocações econômicas, com o desenvolvimento econômico e com quem conheça isso, facilitem muito. Por exemplo, o próprio Comperj, há uma dinâmica muito grande do setor hoteleiro. E não adianta, o setor hoteleiro tem que ter mão de obra especializada, tem uma construção muito grande de hotéis. Você teve muitos profissionais que não foram capacitados, que migraram para lá, geraram inclusive problemas na área de saneamento, porque não tinha mão de obra preparada. Há um compromisso da Petrobras que ela criou chamado Promimp. O Promimp era um programa voltado para isso, e a Petrobras tinha esse compromisso. Uma das ações que nós vamos fazer, até porque essa contribuição para o impacto local é também uma obrigação do investidor, no caso da Petrobras, é aproximar a Faitec ainda mais com o Promimp, para que você efetivamente possa utilizar... Por exemplo, o morador de Itaboraí não tem nenhum curso para ele se preparar para ocupar os cargos no Comperj. Ter um acesso... Não é só no Comperj, no entorno do suporte do Comperj. Já ali, por exemplo, descendo mais ali de Itaboraí, você tem uma escola que eu ajudei a revitalizar, mas acho que tem um potencial muito maior ainda, que é a Escola Henrique Lage, que é uma escola para técnico na área naval. A área naval, você tem um conjunto de estaleiros que foram reabertos, e você tem uma escola específica do Estado, da Faitec, Henrique Lage. Tem muito a potencializar. Então esse trabalho, esse é um trabalho, não é de curto prazo, tem que entender que é tudo planejamento, é meta, a gente está com planejamento, com uma equipe boa. Outro exemplo, situação de Resende. Indústria automobilística. A indústria automobilística. É. Você vai ter ali Itatiaia do lado, agora a Land Rover, você tem ali a Volkswagen Caminhões, você tem ali a Nissan, ou seja, uma inserção da Faitec na região para preparar o morador do sul do estado para ocupar aquelas posições. E Ricardo, assim, até, quando eu era secretário... Victor, só para complementar, assim, é possível, a Faitec tem condições, é possível fazer, vamos dizer, parcerias com as indústrias, com os setores, né, da indústria, de cada setor, e aí sim planejar junto uma escola que atenda ao setor, como, por exemplo, o Porto Açu, inclusive, Norte Fluminense. Porto Açu é outro projeto que eu conheço muito bem, que trouxe. O que tem em relação ao sul do estado? Ao sul do estado. Eu me lembro que eu era secretário, eu consegui que a UERJ botasse o curso de engenharia lá no sul. Todos falaram que não ia ter necessidade. Engenharia de produção. Em Resende. Hoje os cursos que mais formam e mais empregam são os cursos lá de engenharia. E me criticaram muito na ocasião. Então isso é a questão de percepção e visão. Essa linha tua da parceria é fundamental, uma das coisas que eu penso. O Júlio, já conversei com o Júlio Bueno, que é o secretário, falei, Júlio, quando se der um incentivo à empresa, muitas vezes a empresa ela tem interesse, você tem a estrutura física, mas ela tem condição de botar alguns professores de algumas cadeiras específicas que interessem a ela diretamente ou da sua cadeia de fornecedores, ao invés de estar contratando aquilo. Então, esse é a grande teia que a gente vai aprofundar, foi feito em alguns casos. Por exemplo, eu penso lá na minha Ilha do Governador, tem lá a Faitec. A Faitec tem que estar integrado com o estaleiro lá dentro da ilha. Então, essa aproximação com o setor hoteleiro, a BH do Alfredo Lopes, temos que estar preparando mão de obra dos garçons, para as Olimpíadas. Então, esse trabalho é um trabalho que a Faitec tem potencial. Tem potencial, mas o que eu sinto à distância, pode ser que eu esteja totalmente errado, é que não há essa sintonia muito justa entre a atuação da Faitec e a demanda que o mercado exige, seja em relação ao Comperj, seja em relação à indústria automobilística, seja em relação à indústria do turismo, hotelaria, quer dizer, essa sintonia fina que é essencial para que toda a mão de obra seja revertida em ocupação de vagas, me parece que ainda não há um perfeito ajuste. Tem Ricardo, a parte de siderurgia, que é na área de Itaguaí. Siderurgia nós criamos na UESO, quando eu criei a UESO, eu que fiz o programa do curso de tecnólogo em siderurgia, que nós fizemos. Essa era a concepção da UESO. Essa percepção sua é a percepção de muitos. E o próprio Tutuca me passou isso, o Pezão passou isso. A percepção de muitos que muitas vezes ela não está alinhado ou à frente do desenvolvimento. Certamente, se essa percepção eu identificar, eu estou na primeira semana, que vire uma realidade, eu tenho também um pouco dessa percepção, vai ser uma das linhas do nosso planejamento. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da Faitec, engenheiro Wagner Victor. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o presidente da Faitec, engenheiro Wagner Victor.
contando com a participação do jornalista Aurélio Gimenez, do jornal O Dia. Victor, ao lado dessa sintonia fina com as demandas naturais das regiões, com as vocações regionais, há uma questão, há outra demanda que decorre do processo de pacificação das UPPs. Quer dizer, chegar às UPPs, ocupar essas regiões, agora é preciso dar formação técnica a essa legião de garotos que se encontram nessas comunidades, que às vezes não têm acesso a um curso de formação, a dificuldade de informação mesmo, onde buscar, onde, se matricular. Nesse sentido, como a FATEC pode caminhar ao lado das UPPs, preparando toda essa região, esses garotos e jovens dessas regiões pacificadas? Ô, Ricardo, isso acho que é fundamental, porque inclusive a FATEC tem uma linha de cursos chamados FICs, que estão dentro dos CVTs. Isso é muito complicado, porque é muita sigla também, CVT, CETEP, FAETERG, e muitas vezes as pessoas não compreendem, e muitas vezes as pessoas não sabem que FATEC é governo do Estado, FATEC é governo do Estado. Então, um dos grandes centros de formação que a gente está inaugurando em breve, já tem no Alemão, mas um dos grandes que a gente vai inaugurar em breve, que eu já até sentei com o Tutuca e com o Pezão, é ali na Maré. Vamos fazer tem um na Maré, junto com uma escola, a ideia na linha que nós falamos, já integrado com a escola, ao lado de uma escola, e o trabalho agora vai ser sempre construir unidades próximos às escolas estaduais ou ao lado... Alguma coisa para Rocinha também, a região de São Conrado? Não, Rocinha não tem, mas é algo pensado. Eu cheguei até a conversar com a Rocinha, com o pessoal do Windsor, que já tem um trabalho lá para formar mão de obra para efetivamente utilizar no setor hoteleiro. Há muita ideia. O Pezão e o Tutuca estão com muito, usando a expressão popular, com muita vontade nessa aproximação, na qualificação. Eu estou bastante motivado, acho que a linha é essa. Os próprios funcionários compreendem isso, eles falam muito disso, eles têm noção que esse fortalecimento da imagem institucional, do trabalho e o grande centro de capacitação é o futuro da organização. Eu costumo falar que FATERG é governo do Estado, o governo do Estado é FATERG, e o governo do Estado está comprometido com a questão da formação técnica e está comprometido com a segurança. Então, portanto, onde tiver grandes programas de segurança, vão ter que ter novas escolas estaduais e centros de formação próximo, para que o jovem possa ter a oportunidade. E não é só aquela oportunidade, Ricardo, a gente começa a achar que o jovem da favela só quer trabalhar ou costureiro, ou como cabeleireiro, com todo respeito a essas profissões. Ele também pode ascender, fazer um curso para virar um profissional de nível superior. Eles hoje, as favelas, estão, comunidades, integradas com a internet, eles podem ir além. Eu comecei até uma conversa com o pessoal do Grupo Lehman, que é o Khan Academy, que é um sistema de formação à distância que a Universidade de Harvard usa, meu filho Francisco usa muito, que é um sistema de algumas escolas nossas técnicas começarem seletivamente, não obrigatoriamente, utilizar o sistema de formação do Khan Academy. É uma coisa que é 0800, basta sentar e operacionalizar. E eu tenho gente lá muito boa, tem mestres, doutores, um time de primeira. Então todo mundo está... Eu tenho grandes guerreiros lá, que eu já estou identificando, vou botar a galera para trabalhar, alinhar, continuar o belo trabalho que foi feito anteriormente, trabalhar na chamada melhoria contínua. E certamente vai ter resultado. Victor, até dentro dessas comunidades a gente vê que os jovens até querem outros tipos de cursos também, né? Como hoje em dia a gente vê uma produção de moda própria dentro das comunidades, né? DJs, tudo isso é possível também fazer. Eu tive 3 jovens que me pediram uma coisa, e parece que 3 que pediram, é óbvio que eu não estou anunciando que a gente vai ter que fazer, para falar, pô, se eu tenho curso de cozinheiro, mas não tenho um curso de sushi man. E todas as comunidades hoje, se bobear, a Rocinha deve ter o maior número de restaurantes japonês, mais que Tóquio, o percentual. E não tem um curso de formação. Você tem, outro fala, você tem um curso de pintor, mas você não tem um curso de grafite. E nós temos uma área bonita no Rio de Janeiro para grafitar. E grandes professores, né? De grafitagem que poderiam dar grafite. Aí é disponível, de barteiro. Hoje a economia criativa, né? Quantos alunos tem a FATEC? Passam da ordem de 300 a 400 mil ano. 400 mil próximo.
matrículas ano, o que é certamente um dos maiores centros de formação no Brasil. Você sabe que quando eu estava na SEDAI eu consegui provar que o Guandu era o maior do mundo, entrou no Guinness. E quem sabe a FATEC está indo um dos maiores centros de formação técnica do mundo. Não sei ainda, não deu para pesquisar. Esses cursos são todos presenciais ou são à distância? Tem presenciais, tem à distância, mas basicamente presenciais. E esses cursos, muitos com profissionais com experiência. Então eu acho que é questão de alinhar o empresariado, alinhar o desenvolvimento econômico, alinhar as vocações, porque não adianta fazer curso, o cara não vai aproveitar. Não adianta você fazer o curso de mandarim para o cara aprender a falar chinês, onde não vai ter oportunidade de falar chinês. A UESO está vinculada à FATEC? Não, não está. A UESO foi separada, a UESO... Ela começou vinculada à FATEC. A UESO foi uma concepção que fizemos no governo Rosinha, eu, o professor Vanderlei, está tendo uma obra grande agora no governo Pezão de ampliar, muito boa, porque as instalações eram muito ruins, mas a universidade basicamente concepção para graduação tecnológica, são cursos superiores de 3, 4 anos. E nós montamos 7 cursos. E é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Botamos no início o curso técnico na área naval, de polímeros, alinhado à questão do polo gás químico, siderurgia e outros. É um sucesso e a própria FATEC tem algumas faculdades de tecnólogo, a própria ali em Paracambi, que eu chamo de Harvard da Baixada, que é um prédio de uma fábrica do século XIX. Então, há instalações. Ricardo, eu estou apaixonado pelo desafio que tem. A exemplo do que existe já na região Zona Oeste, na região de São Gonçalo, que me parece também um outro grande bolsão, onde há uma demanda também muito grande de ensino profissionalizante. Acho que é um potencial, uma escola muito boa na região de São Gonçalo e Niterói, a Escola Técnica Henrique Lage, uma escola de referência, escola que pode se aproximar muito mais ao setor naval, que eu acho que pode colocar muito. Há também esse programa da Petrobras, o Promimp. Eu pretendo aproximar com o Promimp, usar a estrutura da FATEC para aproximar do Promimp. Também não adianta virar aquele sacode que todo mundo faz. Você tem, de repente, você tem lugar, no mesmo lugar, curso do Senai, do SESC, do SESI, da Secretaria do Trabalho, da Promimp, da FATEC, e junta todo mundo. E no final você está formando superposição e você, às vezes, a questão central... O mesmo se aplica à região de Macaé e Campos? Macaé já tem uma CVT, mas já é uma oferta significativa, inclusive, de universidades. Campos também já tem uma rede de ensino muito grande, tem inclusive um Instituto Superior de Formação de Professores lá em Campos, no padrão do Instituto de Educação. O Instituto de Educação é a FATEC. E tem o ENF também, né? Você tem o ENF, mas você tem lugares que você não tem tantas oportunidades de formação. Se eu não me engano, vai ser inaugurado um em Búzios, que tem um potencial muito grande. Então tem áreas com muito potencial que vai ser estudado. O próprio governador e o Tutuca querem ampliar, só que nós vamos ampliar dentro do orçamento do que vai ser possível. Ninguém pode dar um passo. Quando você dá um passo que você não pode fazê-lo, você vai ter uma distensão e acaba não conseguindo dar os próximos. Wagner Victor, muito obrigado pela entrevista, sucesso na presidência da FATEC. Você não perguntou nada no Fluminense, não. Né? Dessa vez não deu tempo. Mas um detalhe, a FATEC agora é o presidente tricolor e a SEDAI fica com o presidente tricolor, que o Briar também é tricolor. Aí, então os tricolores... Não houve solução de continuidade em relação ao Fluminense da SEDAI. Certamente não. Aurélio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui para participar dessa entrevista. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o engenheiro Wagner Victor, atual presidente da FATEC e ex-presidente da SEDAI. Para entrevistá-lo, convidei também o jornalista Aurélio Gimenez, do jornal O Dia. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Victor. É um prazer recebê-lo aqui, né, mais uma vez no programa. Boa noite, Ricardo. É sempre um prazer estar falando com você, das pessoas que lhe assistem, trocando um pouco das nossas opiniões e
tendências, o que fizemos, o que pretendemos fazer, dentro do cenário que o Rio de Janeiro se coloca. Victor, antes de falar sobre a FAITEC, eu queria fazer um grande balanço do que você fez à frente da SEDAI. Você deixou, nessa semana, a presidência da SEDAI, depois de ter feito uma revolução na empresa, depois de ter construído o prédio atual, depois de ter instalado processos administrativos modernizantes na empresa. Eu queria que você fizesse um pouco da síntese do que era a SEDAI quando você chegou e do que é a SEDAI hoje, ou melhor, semana passada, quando você passou o bastão. Olha, Ricardo, nós que trabalhamos com a administração pública tendemos a, de alguma maneira, registrar o que fazemos até para você não ter a perda. Nós já elaboramos aí até um trabalho que foi feito, que foi o Programa de Melhoria da SEDAI, foram 1.449 ações. Nós fizemos com todos os diretores, inclusive passamos aos gerentes. A própria Fundação Getúlio Vargas fez um livro agora, colocando a SEDAI como case nacional da administração pública. Mas independente das modificações que foram diversas, algumas você citou, acho que o resgate da autoestima, da própria imagem da SEDAI perante a opinião pública, levando a credibilidade, é algo fundamental, em especial nesse momento que a gente vê crises acontecendo em outras empresas. Quando a gente vê empresas, infelizmente, como a minha empresa de origem, a Petrobras, com dificuldade de assinar um balanço, nós herdamos uma SEDAI que não tinha balanço, que era uma empresa que tinha abstenção de parecer o auditor se recusava. Não tinha balanço e dava lucros enormes, prejuízos enormes. Exatamente. E agora você nós deixamos em todos os anos, os últimos balanços que nós deixamos, vou fechar ainda de 2014, que foi nascendo, balanços feitos por empresas chamadas Big Four internacionais, Price, Ernst Young, sem ressalvas e todos com lucros, revertemos o prejuízo acumulado, revertemos o registro na CVM, e algumas pessoas falam, mas vem cá, isso é questão financeira. O que isso representa para a população? A SEDAI só pôde, no último dia do ano, e o Pezão destacou isso no discurso dele, que ele assumiu o governador, só pôde, no último dia do ano, ao dia 31, eu mandei para ele assinar em Mangaratiba, assinar o empréstimo da Baixada, que é o grande desafio da SEDAI para os próximos 4 anos, uma operação que vai ser de 3,4 bilhões, em função da recuperação financeira. Então não dava para investir, que é dinheiro do caixa própria, se você não recuperasse financeiramente. Isso além das melhorias que nós tivemos em comunidades, praticamente comunidades sem problemas de água em relação ao passado, como Água para Todos, aumento da oferta de água em São Gonçalo, Macaé, Rio das Ostras, funcionários não andam mais em caçamba, não reparam mais os tubos com aquela famosa câmara de pneu, frota renovada, carros renovados, o tempo de resposta entre uma reclamação e o atendimento caiu da ordem de 5 vezes. Então há melhorias muito concretas. Ainda a gente vê, pelo menos na imprensa ou no setor de reclamações, ainda há muitas reclamações, principalmente no verão, sempre ainda continua aquela falta de água em questões pontuais, no Recreio, Barra, algumas comunidades da Baixada Fluminense. Hoje isso ainda realmente tem. Em alguns lugares, cada caso, você tem, por exemplo, o sistema Recreio Barra Jacarepaguá é um sistema que vai sofrer muito agora, porque tem uma obra em andamento, a obra termina agora em 2015, são 2 reservatórios que estão sendo colocados, Outeiro e Jacarepaguá. O primeiro pedaço da adutora foi feito, que é o Catão em Barra, já estou em carga, e o novo presidente, que é o Briar, que detalhe, o Briar, que assume a nova presidência da SEDAI, eu posso afirmar, certamente, é o maior engenheiro de saneamento do Brasil hoje, profissional competente, dedicado, Pezão, e não poderia escolher pessoa melhor. Um profissional que trabalhamos juntos durante 8 anos, reputo melhor engenheiro de saneamento do Brasil hoje em exercício. E certamente com essa obra resolve. Na Baixada Fluminense, especialmente 2 municípios, a Baixada é um problema antigo, né? A Baixada, eu acho que talvez seja o maior problema da SEDAI, porque há muitos anos, mas talvez desde Chagas Freitas que se ouve que falta água na crescimento Baixada. Desordenado, resolvemos alguns lugares, melhoramos muito, alguns lugares como Nilópolis, mas especialmente Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, vão ser resolvidos com esse projeto 3,4 bi, que são 17 novos. Do que consiste esse projeto? Esse projeto é uma solução de engenharia feita dentro da SEDAI. É o Guandu 2. Que nós construímos durante 3 anos. Muita gente fala em fazer projeto, mas não faz engenharia. Então nós fizemos engenharia, porque às vezes você faz obra, mas a obra não funciona, não tem engenharia. É um conjunto de quase 800 quilômetros de adutoras, de redes, 17 novos reservatórios, 9 reservatórios estavam parados,
que entram em carga, 17 sistemas novos de bombeio, e é um projeto que vai entrar, além do complexo Guandu 2. Então o projeto começa a dar resultado. Vai ser duplicado o Guandu? Não, vai ser um outro sistema que trabalha ao lado do Guandu. O Guandu hoje é 43 mil litros por segundo, o novo sistema 12 mil litros por segundo. Com a mesma água do Guandu, Paraíba do Sul. Transferida do Guandu e do Paraíba. Isso. E esse é um detalhe, Gimenez. Todo mundo fala. Imagine se essa crise que está acontecendo em outros estados sobre a crise acontecesse hídrica, aqui no Rio de Janeiro. A crise hídrica, São Paulo roubando a nossa água. Se tivesse acontecendo no Rio de Janeiro, a crise, e muita gente falou, agora eu vi gente da mídia, ué, mas como é que falta no São Paulo, não falta no Rio? Nós fizemos um dever de casa também. Modificamos as nossas captações, no próprio sistema Guandu, nós fizemos a modificação do sistema de captação, mudamos a captação em diversos municípios do interior, ampliamos a produção do Guandu, reduzimos as nossas perdas. Hoje as nossas perdas são elevadas, mas muito menores do que outros locais. Que percentual de perda tem? Hoje é da ordem de 30%, mas são perdas técnicas e perdas não técnicas. Roubo, há muito furto ainda isso nas adutoras? Há muita coisa. Mas, por exemplo, furo as adutoras? Substituição de redes, nós praticamente com o contrato que está em andamento vamos substituir 90% das redes. Nós trocamos centenas de milhares de quilômetros de redes que não eram trocados há 50 anos. E é um trabalho que continua, e um trabalho que vai avançar. Então eu fico bastante feliz com o resultado, e eu estava outro dia refletindo, nós estávamos até falando. O presidente da SEDAI ficou mais tempo, ficou 3, eu fiquei 8. Chegou um momento que eu estava até já me confundindo, a SEDAI comigo com a SEDAI. Eu estava falando, olha, eu vou ter que lançar um novo desafio. E esse novo desafio, o secretário Tutuca me trouxe, o Pezão me trouxe. Estou muito animado, porque chega um momento que você tem que passar o bastão, até para continuar o processo de melhoria. E não poderia passar o bastão para um time melhor. E grande parte da equipe que estava trabalhando comigo, e o próprio diretor é um talento. Queria falar um pouco sobre também a despoluição da Baía de Guanabara. O que avançou nesse período todo que você esteve lá, principalmente em relação à Estação Alegria, que teria entrado em operação com capacidade maior, vocês conseguiram aumentar os troncos e com isso fazer com que a estação operasse quase que na sua capacidade total? Você citou a Estação Alegria, mas não só Alegria, como Sarapuí, como Pavuna, como São Gonçalo, eram monumentos de obras abandonadas, nunca tinham entrado em operação. A Alegria não tratava regime secundário. E com as obras feitas em Alegria, em Pavuna, Sarapuí, São Gonçalo, a melhoria tanto que algumas praias da Baía de Guanabara começaram a apresentar resultado liberados. Inclusive da minha ilha do Governador. Paquetá já começou a aparecer, o Dia fez matéria, as praias de Paquetá, e a obra de Paquetá nem acabou plenamente, vai acabar daqui uns 3 meses. A Praia da Bica na Ilha do Governador, a Praia da Guanabara, da Freguesia na ilha, Praia da Urca e Praia Vermelha. Então, eu digo o seguinte, quando as pessoas me falam, vem cá, você acredita nisso? Eu falei, tanto que acredito, esse final de semana eu caminhei na Praia da Bica. Ou mergulhou na Praia da Bica? Eu faço stand-up, mas eu estava caminhando e estava lá com o pessoal do Frescobol, o presidente do grupo Frescobol na ilha é o Ovelha. Sei. Aí o Ovelha falou, pô, Vic, isso está uma maravilha, o pessoal do stand-up, a praia voltou a bombar, porque as pessoas voltaram a acreditar, tem os projetos Botim. Então isso me dá um prazer, porque eu deixei de ser o presidente da SEDAI, mas continuei morador da ilha. E as pessoas percebem isso. E eu acho que esse é o grande compromisso. E o Cabral apostou nisso, Ricardo, desde o início, o Pezão, porque quando a gente começou com esse programa de poluição de praia, que ainda tem que avançar, tem muita obra em andamento, obra que não foi finalizada, muita gente não acreditava. É óbvio que tem sempre o pessimista. O pessimista, às vezes, tem razão, porque poderia ter avançado algumas coisas, mas certamente avançou muito mais do que avançou em 30 anos anteriores. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da FAITEC, engenheiro Wagner Victor.